Tudo bem com você? Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é coesão. Coesão textual. O que quer dizer coesão? A palavra coesão vem de cozer. Cozer, não o cozer com Z, de cozinhar, mas sim cozer, de tecer, de tecido. Então, o que é um tecido? Um tecido, as linhas têm que estar bem alinhadas, organizadas, para que eu possa ter um tecido harmonioso, um tecido que eu possa usar e fazer qualquer tipo de roupa que eu queira. Assim é a coesão. Coesão textual, vem de texto. Então, o que eu quero ao término da aula? Eu tenho certeza que no término dessa aula você será capaz de entender o que é coesão, aprender os tipos de coesão e como são cobrados na prova. Porque coesão é uma matéria, um assunto muito cobrado na prova do Enem, então é importantíssimo para você que está estudando para o Enem, porque além de ser importantíssimo para você escrever a redação, para você usar, para você escrever um texto coeso, como também no Enem é muito cobrado nas provas objetivas. Então você precisa de saber os tipos de coesão, como elas são cobradas, para você se sair bem. Ok? Mas eu não quero de jeito nenhum que você decore o que é coesão. Você precisa entender o que é coesão, como eu uso a coesão, como eu distingo qual é o conectivo que eu usei para articular, para ligar. Então, veja só, presta atenção. Então, vamos lá. Para eu falar em coesão, eu preciso primeiro... Vamos conceituar aqui de uma maneira bem básica que eu tenho certeza que você vai aprender. Nós temos um vocabulário vasto, rico. Então imagina, nós temos um monte de palavras. Quando eu tenho um monte de palavras e eu articulo bem essas palavras, eu ligo bem uma palavra na outra, eu formo as orações. E quando eu tenho várias orações e eu ligo, eu articulo, eu somo uma oração na outra, eu formo os períodos. E quando eu articulo bem esses períodos, eu somo bem os períodos, eu formo os meus parágrafos. E quando eu uno esses parágrafos, eu formo o meu texto. E presta atenção, se eu consigo articular bem essas palavras, se eu uso o conectivo correto, se eu consigo fazer isso com as minhas palavras, as orações, os períodos, os parágrafos, eu vou ter um texto coeso, um texto harmonioso, que a partir do momento que a pessoa for ler, ela consiga compreender, interpretar o que eu escrevi. Então, se a união entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. Deu para entender? Certinho? Então, vamos lá. Então, o que é coesão? Então, coesão é como articulamos as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos e o texto como um todo. E como se dá essa articulação, professora? Essa articulação se dá por meio dos conectivos. Agora nós vamos ver, mas o que são conectivos? Vamos relembrar? Aí nós voltamos lá na gramática que você aprendeu já, né? Então os conectivos são a conjunção, que é aquela palavrinha que eu uso para unir duas orações. São as preposições, que é aquela palavrinha que eu uso para unir as palavras. O pronome, nossa, o pronome é muito importante. Por que o pronome é importante? Porque ele substitui o nome. O pronome eu uso quando eu não vou, para evitar que eu repita muitas palavras no meu texto. Então, eu uso o pronome para substituir ou para retomar. Nós vamos ver isso daqui a pouco.
Os artigos, dependendo do artigo que eu uso, eu mudo o sentido da minha frase, do meu período. Porque quando eu uso o artigo indefinido, eu dou um sentido à minha frase. Quando eu uso o artigo definido o, eu dou um outro sentido da frase. Então, o artigo também, os artigos são conectivos importantíssimos. E os advérbios. E também do lexo. E aí você me pergunta, professora, mas o que é lexo? Lexo são as palavras, vocabulário. O que é lexo nosso da língua portuguesa? São as palavras da nossa língua portuguesa. Certinho? Guardou aí? Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos ver aqui no exemplo bem prático, bem facinho, para ver se vocês guardaram tudo. Opa, vamos lá. Ele estudou muito, mas não passou. Então, olha aqui. Aqui eu tenho, ele estudou muito. Eu tenho uma oração. Qual a palavrinha que eu usei aqui para unir as orações? Eu usei a palavrinha mas, que indica oposição. Então, ele estudou muito, mas mesmo assim não deu para ele passar. É um sentido, né? Agora, presta atenção. Se eu trocar a palavrinha mas pela palavra porque, olha como fica. Ele estudou muito porque não passou. Nossa, mas soou mal, não foi? A frase não ficou legal. O sentido ficou o mesmo? Não. Então, por isso, eu preciso colocar a palavra certa no lugar certo. Eu preciso usar o conectivo certo para o sentido que eu quero dar àquela frase. Notou qual a diferença? O que é? Então, olha só outro. Vendi um carro que eu comprei há muito tempo. O que eu comprei há muito tempo aqui? Um carro, né? Então, aqui eu usei. O que eu usei aqui? Qual foi o conectivo que eu usei aqui? Eu usei o conectivo que é um pronome relativo. Para que eu usei ele aqui? Para retomar. Para eu não repetir a palavra carro, eu usei o pronome relativo que. Né? Então, vendi um carro que eu comprei há muito tempo. Então, dá para perceber que o que eu comprei há muito tempo foi um carro. Ok? Olha só agora esse. Ele é um cara. Não, ele não é um cara. É o cara. Presta atenção. O que eu falei? Ele não é um cara. Quando eu falo assim, ele não é um cara comum, né? Ele é o cara. Olha a mudança de sentido. Por quê? Aqui eu usei um artigo indefinido. Ele serve para qualquer cara. É indefinição, indefinido. E aqui eu usei o cara, que serve para definir. Então, quando eu uso o artigo indefinido, quando eu substituo o artigo definido por indefinido, eu mudo o sentido da minha frase. Deu para você entender? Então, aqui, eu preciso saber o que eu quero falar para saber qual é o conectivo, qual é a palavrinha que eu vou colocar para articular, para unir as orações. Então, tá. Vamos lá agora. Certinho? Então, vamos em frente. Olha só. Então, eu tenho os tipos de coesão. Aqui eu tenho a coesão, ela pode ser referencial, sequencial ou recorrencial. Então, nós vamos ver com exemplo para ficar bem fácil, bem prático para você estar usando. Então, o que é referencial? Quando eu uso referencial, a palavra já indica, né? É fazer referência a algo. Referencial. É quando elementos dos textos nos remetem a outros itens do mesmo texto. Usamos para evitar repetição. Olha só, cara aluno, quando eu estou escrevendo um texto, eu preciso evitar repetição. Quando eu repito muito uma palavra ou repito muito uma expressão, o meu texto fica pobre,
né? Então, eu tenho um vocabulário rico. Nós temos um vocabulário rico, então nós podemos fazer uma substituição. Então, olha só. Essa referencial, ele pode acontecer por substituição ou reiteração. Então, vamos ver um exemplo de cada um deles, ok? Então, olha só. Fernanda é muito estudiosa. Ela passará no Enem de forma merecida. Então, aqui eu tenho uma oração. Fernanda é muito estudiosa. Ponto final. Ela passará no Enem de forma merecida. O que eu fiz aqui? Eu usei o pronome ela. Para que eu usei o ela? Para substituir o nome Fernanda. Então, eu usei um pronome. Olha só como que ia ficar. Fernanda é muito estudiosa. Fernanda passará no Enem de forma merecida. Não é? Não ficou esquisito? Então, eu uso o pronome para substituir o nome. Outro. Os cidadãos de BH sofrem muito com o trânsito caótico. Logo, os habitantes pedem uma resolução da prefeitura. Então, olha só aqui. O referencial é os cidadãos. Qual a palavrinha que eu usei? Aqui eu usei os habitantes. Para fazer o quê? Para fazer uma retomada. Então, para eu não repetir a palavra cidadãos, eu usei habitantes. Habitantes é o quê? Um sinônimo de cidadãos. Então, você está vendo o que eu posso fazer no meu texto? Então, aqui eu fiz uma referência com um sinônimo. Entendeu? Então, eu posso usar um sinônimo para retomar a palavra principal. Olha aqui um outro exemplo. O cachorro latiu. Eu tenho uma oração. O cachorro latiu. Qual é o nome, qual é a referência aqui? Cachorro. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. Olha o que aconteceu na próxima oração. O que eu fiz? Eu substituí cachorro pelo pronome ele. Então, ele está indicando cachorro. Eu fiz uma substituição para eu não repetir. Então, o cachorro latiu. Ele fica irritado quando há pessoas na rua, mas é um animal bastante amável. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma... Olha, para retomar a palavra cachorro, eu usei a palavra animal. Animal é no sentido mais amplo, né? O cachorro é um animal. Então, o que eu fiz? Para retomar a palavra cachorro e para não repetir a palavra cachorro, eu usei a palavra animal. Deu para entender? Facinho, facinho? Então, olha só. O cachorro latiu. Ele... Eu usei um pronome para substituir, fica irritado quando há pessoas na rua. Mas eu usei uma conjunção adversativa, é um animal, eu usei animal para retomar cachorro. Bastante amável. Beleza? Viu como que ficou um período limpo, né? Então, agora nós vamos ver a sequencial. Sequencial, o nome já indica, é a ideia de sequência, está relacionada à progressão do texto. Não há repetição de palavras nem de estrutura. O tempo todo, gente, aqui quando eu falei em pronome, que ele serve para evitar a repetição de palavras e expressões no texto, porque nós temos um vocabulário rico. Né? E se eu for produzir um texto e ficar repetindo as palavras e expressões, o meu texto fica pobre. Isso quer dizer que eu não conheço os vocabulários. Né? Então, por isso, eu evito repetição, eu faço substituições, eu uso para fazer, para retomada, para ficar um texto coeso. Ele pode dividir em dois tipos, temporal e por conexão. Então, sequência. Quando eu falo assim, um exemplo, eu saí de casa, vírgula, fui ao banco e paguei a minha conta. O que eu tive aqui? Uma sequência. Primeiro eu saí de casa,
Eu fui ao banco e paguei a minha conta. E se eu trocar aqui, nesse contexto, não ia dar certo. Por quê? Porque o sentido ia ficar diferente. Então, esse é por sequencial. Recorrencial, vem recorrente, acontece novamente. Se eu falo assim, nossa, eu estudei e na hora da prova tirei nota ruim. Por que eu usei a palavra estudei 3 vezes? Para enfatizar, para falar que eu fiz uma coisa mais de uma vez, uma ação. Então, olha aqui, eu escutava, já estava cansada de escutar. Tem a função de enfatizar. Por isso que eu repeti, eu escutava. E o trem corria. Então, é recorrente, é uma coisa que eu fiz várias vezes. Vamos lá ver se ficou tudo beleza aí. Ana Elizabeth gritou. Ana Elizabeth é referência. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Olha o que eu fiz. Eu usei ela para substituir Ana Elizabeth. E para retomar Ana Elizabeth, eu usei a palavrinha menina, né? Porque Ana Elizabeth é um nome de menina. Então, eu usei para menina. O termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retornar e recuperar a ideia. Entendeu direitinho o que é a substituição? Eu preciso, então, usar palavras certas nos lugares certos. Então, vamos retomar. O que nós vimos aqui? Coesão vem de texto. Texto vem do latim textum. E texto vem de tecido. Tecido vem de organização, de harmonia, de um pano, de um tecido que não pode ter obstrução, ele não pode ter fendas, buracos, porque senão o que eu vou fazer com ele não sai legal. Assim é o nosso texto. Eu preciso usar palavras certas, eu preciso unir, articular as palavras para que meu texto torne um texto coeso, um texto que eu consiga transmitir a minha mensagem, o sentido. Entendeu? Tá aqui, ó. Então, é isto. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você estude mais um pouquinho sobre coesão, leia mais e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração e fique com Deus.